Porque a Bíblia diz, aquele que era, aquele que é, aquele que... Isso está falando, entre outras coisas, da onipresença de Deus, o Deus que está no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. Também fala da onisciência de Deus, o Deus que sabe todas as coisas. E coisa boa é nós reconhecermos. Isso é um exercício, irmão. Não pense que eu estou dizendo isso para você, que para mim isso é simples e automático. Não é. Tem coisas que nós precisamos nos autoministrar. O salmista, no Salmo 42, ele nos ensina... O Salmo 42 é um salmo extraordinário. Mas o ponto que eu quero trazer aqui, nesse contexto que eu estou falando, é porque o salmista, ele fala para ele mesmo. Ele diz assim: por que está batida dentro de mim, ó minha alma? Por que está inquieta, ó minha alma? Espera em ele ministrando para ele mesmo. É tipo, vou colocar a mão na cabeça e expulsar de 2 em 2. Entendeu? Autolibertação. Tem hora que a gente tem que fazer isso, sim ou não, irmão? Tem hora que a gente tem que se autoministrar. E é isso que o salmista faz. Então, volta e meia, nós precisamos nos lembrar a nós mesmos das verdades irrefutáveis, atemporais da palavra de Deus. Que Ele está no controle. Porque a nossa primeira reação diante de alguns desafios da vida, a vontade primeira que dá, não sei em você, mas em mim é reclamar. É a primeira que dá. Talvez só em mim eu estou precisando de oração, no final ajoelho, vocês oram por mim. Amém, irmão? Quando acontece uma coisa que sai do nosso plano, a primeira vontade que dá é reclamar. E a reclamação, entre outras coisas, que a Bíblia chama de murmuração, a reclamação é nós dizendo para Deus: o Senhor não sabe o que está fazendo. O Senhor falou aí que tinha o controle todo, mas isso não é verdade, não. A reclamação é a gente chegar e colocar a palavra na cara de Deus e dizer: isso aqui é uma mentira. Porque olha aí o que eu estou vivendo, o senhor não está vendo, não? Olha aí o que eu estou passando. Cadê? Cadê o Deus da promessa? Deus de aliança, Deus de promessa. A gente canta, irmão. Mas na hora que o problema chega, a gente fala: e aí, Deus, cadê? Em coisas pequenas. E quando a gente aprende a reconhecer que Deus está no controle, tudo é diferente. A Bíblia diz em Efésios 3, 20 em diante, a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Eu não conheço em nada que eu já li algo tão redundante como esse texto. Não conheço, meu amigo Edmilton. Tudo muito mais abundantemente além. Porque se fala assim, ó, Deus é poderoso para fazer tudo, tá bom ou não tá? Deus é poderoso, meu amigo aqui de preto, para fazer tudo na sua vida, tá bom ou não tá? Tudo. Tá excelente, irmão, tudo. Ué, o que está incluído no tudo? Tudo. O que está fora do tudo? Me ajuda? Nada. Está tudo lá dentro. Só que eu tenho dito para você, diz assim, Deus não é modesto. Deus não é modesto, irmão. Nós é que às vezes ficamos diminuindo o poder dele. Aí Deus vem e diz assim, ó, Ele é poderoso para fazer tudo, muito, mais, abundantemente, além. Aí estragou tudo. Tem noção disso? Além de quê, pastor? Do que pedimos ou? Você pede, pensa e Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que você pensa ou pede. Só que, normalmente, o caminho que Deus usa não é o GPS que a gente usa. Normalmente, a rota que Deus usa não é a rota que nós usamos.
Quando você usa um aplicativo de localização, GPS, ele tem várias rotas, mas normalmente ele vai colocar aquela mais rápida para você. Normalmente é assim. Ainda que você tenha que andar um pouco mais, ele vai fazer uma análise ampla e vai dizer, vai andar mais, mas é a mais rápida. É a mais rápida. É assim que normalmente o aplicativo funciona. Mas Deus não. A gente sabe, escuta isso. A gente sabe que Deus não chega atrasado, sim ou não? Sim ou não? Não chega atrasado. E nem escreve certo por linha torta. Não tem uns provérbios assim? Deus escreve certo por linha torta. Tem uns negócios assim, né? Mas às vezes parece que as linhas é torta mesmo, irmão. Deus não chega atrasado. Uma das características de Deus é a pontualidade. Só que muitas vezes eu já orei para que algo acontecesse hoje e não aconteceu. Como explicar isso? É muito provável que você já orou por uma cura, por uma porta de emprego, por um problema pelo qual você estava passando. Você orou, Senhor, é hoje, tem que ser hoje. E não aconteceu. Alguém aqui já passou por isso? Sim ou não? Como explicar a pontualidade de Deus dentro de um contexto desse? Entenda biblicamente o que é a pontualidade de Deus. A pontualidade de Deus é que Deus chega no tempo certo para a nossa transformação e não para atender às nossas necessidades. A pontualidade de Deus é um compromisso com a nossa transformação. Para o povo de Israel, 40 anos é um Deus que atrasou. Mas na perspectiva do céu, 40 anos era o tempo necessário para a transformação de um povo que ia tomar posse da promessa. Então a pontualidade de Deus, entenda isso para a gente não reclamar, é com a nossa transformação e não para atender a nossa necessidade imediata, embora às vezes Deus atende nossas necessidades imediatamente, sim ou não? Muitas vezes você só pensa, Deus já fez. Então nós temos, irmãos, que nos lembrar que nós temos um Deus que cuida de tudo. Nós temos um Deus que está no controle. E aí você vai fazendo um exercício de confiar na direção dele. Você vai fazendo um exercício de não reclamar. Pastor, mas saiu a regra da vida, para você não se frustrar, entenda. A regra da vida é que não vai sair do jeito que a gente espera. Quando sai do jeito que a gente espera é a exceção, só que a gente inverteu as coisas. E Deus normalmente está preparando para nós algo muito melhor, só que a reclamação nos tira da rota. A reclamação e a murmuração nos coloca em uma rodinha lá, como aquele hamster, né, que fica rodando lá e a gente não sai do lugar. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Essa semana eu tive uma experiência extraordinária com Deus, uma coisa simples, mas uma experiência maravilhosa, vai até um testemunho. Eu estava um dia pedalando, estava chovendo demais e tal, e eu fui e perdi meu fone, um fone de ouvido que eu usava, que eu gostava muito. Perdi. Aí eu uso bastante o fone, seja no trabalho e tal, eu falei, poxa, eu vou comprar um fone. Só que eu não queria gastar um valor mais alto, então eu falei, eu vou comprar um fone bem baratinho mesmo. Aí eu tenho um grupo de WhatsApp que eu participo, que as pessoas vendem coisas usadas lá. Aí uma pessoa foi e postou um fone lá por R$80. Aí eu pesquisei, o fone custava uns 150, estava vendendo por 80, eu falei, é meu, vou comprar. Aí comprei o fone. Aí marquei com a mulher para pegar segunda-feira agora o fone. Eu comprei, eu estava de férias ainda, e deixei para pegar segunda-feira. Quando foi na segunda-feira, a mulher me mandou uma mensagem. Eu marquei para pegar na segunda tarde, e eu ansioso pelo fone, porque eu uso bastante. E aí ela me mandou uma mensagem e falou assim, Wellington, eu perdi o fone. Veja, eu perdi o fone. E eu estou muito constrangida, porque nunca aconteceu. Eu já procurei e tal, e não acho o fone de jeito nenhum. Eu estou muito constrangida. Aí eu peguei e falei assim para ela, não, está tudo bem, isso acontece.
Se for o caso, eu te passo o Pix, você me devolve os 80 e está tudo bem. Aí antes de ela, poxa, valeu, obrigado, tal. Aí ela falou assim, ó, eu tenho um outro fone que eu vou vender. Se você quiser, eu te mando a foto. Se for o caso, eu até te dou, no lugar do outro. Como eu estou precisando do fone, eu disse, beleza, pode me mandar a foto. Aí ela mandou a foto do fone. Era um fone da Apple, da marca Beats, que eu nem conhecia. Mas que eu fui lá, ela me mandou a nota, custou R$ 1.800 o fone. E ela falou assim, eu vou te dar no lugar daquele. Aí eu disse, eu não acho justo receber. Falei, não aceito. Então você vê o valor da diferença, eu pago a diferença e fico com o fone. E na minha cabeça eu falei, ela vai me cobrar uns 500 que ainda está valendo. Eu pago e fico com o fone. Ela falou, então vamos fazer assim. Você vai me dar R$ 40. Aí eu disse, como é, amiga? 40. Ela, não, é isso mesmo, só R$ 40. Tá tudo bem para você? Eu falei, tá legal para você? Para mim tá ótimo. Eu falei, então minha religião permite, tá de boa. E resumindo a história, eu comprei um fone zero, ela acabou de comprar o fone. Aí eu fiquei assim, por que uma pessoa compra um fone há poucos meses atrás de 1.800, me vende por 120? Só pode ter uma explicação. Deus. Sim ou não? Eu não compraria um fone daquele nunca, porque eu não tenho. Não, aí as pessoas, até hoje um amigo me falou, ei, comprou o fone? Eu falei, ganhei um de presente. Foi essa a resposta que eu dei. Porque isso é um presente, é ou não é, irmãos? Agora você imagina se eu reclamo. Poxa, você é uma pessoa sem palavra, isso não se faz com uma pessoa, sabe que eu moro no Gama e você mora no Lago Norte? Aquele síndrome de vira-lata, sabe, irmão? Está entendendo, irmãos? Então deixa Deus cuidar. Deixa Deus cuidar se você tem convicção de que a sua vida está na direção de Deus, você não está entendendo nada. Mas a gente não precisa entender, Deus não se entende, irmão. Sabe qual o maior erro do movimento pentecostal, principalmente do movimento pentecostal, é que ele achou que a gente tem que entender Deus. Um Deus que permite ser entendido completamente não é Deus. Não tem como entender Deus. Então o melhor que a gente tem que fazer, e isso é um exercício, é dizer assim, a minha vida está na mão de Deus. Então, do jeito que Ele conduzir, eu vou seguir. Amém, irmãos? Isso aí não estava nem programado, não, mas o Espírito Santo conduziu para a gente falar. Então, deixa Deus conduzir a sua vida. Independente do que você esteja passando hoje, homem, mulher, jovem, criança, adolescente que está aqui, entrega na mão de Deus e deixa Ele conduzir. Porque o que Ele faz é bom, é perfeito e é... Você pode aplaudir o Senhor? E eu estou feliz da vida com um fone tirando onda com um fone de 1.800. Que eu paguei 120 no Desapega. É Deus. Aí a Bíblia diz assim, ó, que se nós ouvirmos a voz de Deus, eu falei isso aqui quinta-feira passada sobre obediência. Se ouvirmos a voz de Deus e obedecer, as bênçãos do Senhor virão e nos... É a bênção de Deus que vem. Você está precisando de um fone? Estou. Está aí o fone. Está entendendo, irmãos? Abra a palavra de Deus em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Hoje nós estamos iniciando uma série sobre um dos temas que talvez... Efésios capítulo 5, versos 17 e 18. Irmãos, olha para cá. E a gente já vai fazer a leitura do texto. Eu e a Teca, nesses dias, orando sobre os projetos que Deus tinha para a igreja, tem para a igreja neste ano, Deus trouxe clareza para nós, que esse deveria ser o primeiro tema sobre o qual a igreja deveria se debruçar.
Nós temos um ano pela frente de projetos extraordinários. E a primeira direção que Deus nos deu foi falar sobre uma vida cheia do Espírito Santo. E por que isso é tão importante? Por que isso é tão necessário? Se eu responder apenas do ponto de vista da igreja, não tem como nós avançarmos como igreja sem o revestimento, a direção e a capacitação do Espírito Santo. Entenda uma coisa, antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, ele enviou o Espírito Santo à igreja. Se você analisar em Lucas capítulo 24, verso 49, se eu não me engano, Jesus disse assim: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque vai vir o Espírito Santo. Veja que a igreja, ela só começa a sua missão oficial na terra depois do preenchimento do Espírito Santo, depois do Pentecostes. Então, quando Deus, irmãos, trouxe a direção de falar do Espírito Santo, do ponto de vista da igreja, é porque nós temos que entender que a igreja que começou no Espírito, não pode hoje querer andar na força do nosso braço. A igreja que iniciou no poder do Espírito, não pode hoje andar na força de métodos ou programas, ou da nossa intelectualidade. Nós temos que andar guiados pelo Espírito Santo. Nós temos que andar conduzidos pelo Espírito Santo. Não adianta a gente vir aqui, pedir para que Deus abra portas, para que Deus faça várias coisas, se nós não estivermos na direção do Espírito Santo. Não adianta, irmãos, nós termos sucesso em áreas que Deus não mandou a gente entrar. O pior sucesso que se pode ter é naquelas áreas que Deus não está mandando você mexer. Muitas vezes nós entramos em guerras e batalhas que Deus não mandou a gente entrar. Por quê? Porque a gente não está conectado com o céu. E quem nos conecta ao céu é o Espírito Santo. Do ponto de vista da igreja, então, é o assunto mais importante. Porque se você, se eu, se nós, como igreja, estivermos cheios do Espírito Santo, irmãos, milagres, bênçãos, portas abertas, cura, sinais e prodígios serão coisas normais em nosso meio. Você está entendendo, irmãos? Entenda bem, eu e Teca somos pastores da igreja e temos que conduzir o rebanho. Mas nós não somos o pedágio para você chegar ao Espírito Santo. Nós não somos o pedágio para você chegar a Cristo. Nós somos uma placa indicando você a Cristo. O céu, ele está com acesso aberto, porque Cristo rasgou o véu para que eu e você tivéssemos acesso à presença de Deus. Nós podemos, diga assim comigo, eu posso ter acesso direto à presença de Deus. Você que está aqui nessa noite, todos vocês podem ter acesso direto à presença de Deus. Pastor, com isso o senhor quer dizer que a gente não pode pedir uma oração para alguém, que a gente não pode contar com um mentoreio de alguém? Não, não quero dizer isso. Eu tenho mentores na minha vida, pessoas com quem eu sento para eu aprender, que são mentores espirituais, como eu sou mentor espiritual na vida de outras pessoas. Isso é discipulado. Os irmãos mais velhos ensinam os irmãos, é assim, isso é discipulado. Isso é discipulado. Agora há pouco, tinha uns meninos ali andando, fazendo um barulho danado ali na lateral. Eu cheguei para o maiorzinho deles, que tem um pouco mais de maturidade, e falei assim para ele: você é a referência para todos eles. Você tem um pouco mais de maturidade do que todos eles. Seja o líder deles. Aí ele, opa, está comigo. É isso é discipulado. Então a igreja, amigos, precisa andar na direção do Espírito. E esse assunto Espírito Santo, que é um dos assuntos mais importantes dentro do cristianismo, infelizmente também é um dos assuntos que foi mais desvirtuado dentro da história, principalmente do meio pentecostal. Tem muitas pessoas que quando fala de Espírito Santo, ele falta fazer o sinal da cruz.
Ele tem medo do Espírito Santo, ele tem medo de falar do batismo do Espírito Santo, ele tem medo de falar em línguas, porque ele acha que o outro vai rir dele, porque existe isso. Às vezes as nossas brincadeiras são um impedimento para que o outro viva uma realidade espiritual. Nós temos que ter discernimento. Às vezes a gente está brincando com alguém e a gente está travando essa pessoa de dar um passo no profético, no sobrenatural. Muito de infantilidade foi feito no meio pentecostal principalmente. E aí muitos fizeram o quê? Já que tem uns que estão tratando com infantilidade, eu não quero nada disso. E vivem uma vida capenga, espiritualmente falando. Vivem uma vida capenga. Esse banquinho aqui só está de pé porque ele tem uma base mínima que o mantém de pé. Se eu tirar um desses pezinhos, fica de pé? Sim ou não, irmão? Me ajuda? Não, assim é a vida espiritual. A vida espiritual, ela só é abundante se tivermos conexão com o Pai, com o Filho. Isso aqui, é uma das marcas de Deus na terra. Passado, presente e futuro, marca de Deus. Formação de um acorde, no mínimo 3 notas, marca de Deus. Os estados da água, 3, marca de Deus. O tripé aqui para esse negócio ficar em pé, marca de Deus. Porque Deus se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Só que muitas vezes nós demos muita atenção ao Pai, alguma atenção ao Filho e nada de atenção ao Espírito. Muitas vezes por ignorância, muitas vezes por medo, porque eu já ouvi muitas vezes pessoas dizerem: pastor, eu estava orando, e aí eu vi que alguma coisa estava, e eu achei que era coisa da minha cabeça, e eu travei. Porque as pessoas ficam dizendo que é meninice falar em língua e tal. Então nós vamos falar disso. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo, de maneira bíblica, de maneira clara, saudável, para que nós vivamos essa realidade que é nossa. Irmãos, nós não queremos apenas vir aqui na quinta, no domingo, a igreja sem o Espírito Santo vira um clube social. A igreja sem o Espírito Santo, ou ela vira um clube social, ou ela vira um octógono de UFC. Ou todo mundo é amiguinho, ou todo mundo está brigando. Pode prestar atenção. Igrejas que não são guiadas pelo Espírito Santo, elas vão se resumir nisso aí. Ou é um clube social onde todo mundo se ama, e fica ali cuidando de receitas, e de coisas mundanas e terrenas, ou a igreja é um verdadeiro octógono. UFC, briga, divisão, contenda. Igreja que não é dirigida pelo Espírito Santo, a palavra virou palestra, ou virou autoajuda. Igreja que não é conduzida pelo Espírito Santo, a maior mudança que acontece é dos dias de culto. Quinta, domingo. É isso que acontece. E não é isso que nós queremos. Nós queremos ser uma igreja profética, vibrante, sobrenatural, atenta ao que Deus está falando. Isso não é uma frase, jargão não. Hoje eu estava orando, aqui inclusive à tarde eu disse: Deus, eu quero saber o que o Senhor está fazendo. Eu quero me unir. Qual é o projeto do Senhor para o Gama? Nós queremos nos unir a esse projeto. Quem quer fazer isso, irmãos? É isso que nós queremos, irmão. Então, falar do Espírito Santo, falar dessa realidade, nós já vamos ler o texto, é o assunto mais importante. Porque não adianta nós ficarmos falando de avivamento, de reavivamento, se nós não tivermos o porquê disso. Como que vai acontecer esse avivamento? Não é algo místico, temos que dar um passo atrás, para tirar essas confusões, essas barreiras, para que você possa caminhar, porque a verdade liberta, e o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, se há no nosso meio alguém que tem medo dessa realidade, talvez você estava orando, e você deu vontade de falar em línguas, travou. Em nome de Jesus, irmãos, isso vai cair por terra.
Porque o que Deus tem não é para uma classe específica de pessoas, não. O preenchimento do Espírito Santo, uma vida transbordante no Espírito Santo, é para todos nós que estamos aqui. E quantos desejam isso? Nós precisamos ter essa clareza. Sem o Espírito Santo não haverá avivamento. Não tem como, nós não podemos desprezar a obra do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, querido, sequer haveria cristãos. Eu gravei um vídeo agora à tarde, bem ali, estava aqui na igreja. Aí eu peguei e falei bem assim no vídeo: sem o Espírito Santo não existe cristianismo. Aí postei. Aí depois que eu postei, eu ouvi. Aí eu falei, será que eu falei uma heresia? Eu fiquei questionando, aí até pensei em apagar o vídeo. Aí eu falei, peraí. Será que eu falei uma heresia? Porque eu disse, sem o Espírito Santo não existe cristianismo. Aí eu me lembrei de um texto que a gente vai ler aqui. João, capítulo 16, versículo 8. O Espírito Santo, quando vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que nos convence do pecado, irmãos? Me ajuda, quem é? Se o Espírito Santo não existe, não está aqui, não está convencendo, não tem ninguém se convertendo, o cristianismo morre. Está entendendo, irmãos? Não existe cristãos, regeneração, nova vida, não existe nada disso. Não existe uma igreja viva, não existe uma igreja profética, não existe cura, não existe nada disso sem o Espírito Santo. Eu não quero supervalorizar, mas nós também não podemos desprezar esse assunto essencial do cristianismo, que durante muitos anos foi ensinado de maneira errada. A gente foi aprendendo um pedaço aqui, um pedaço ali, depois você quer juntar, não tem como juntar. Eu não sei se a gente vai ficar aqui um dia, 2 ou até o final do ano, se Deus quiser. Eu não sei. O que eu sei é que essa é a direção de Deus para esse momento. E essa direção, irmão, não é apenas para a gente ter um conjunto de conceitos sobre o Espírito Santo, um conjunto de classificações sobre o Espírito Santo, não. Isso é para remover os entulhos, para que eu e você tenhamos acesso a essa realidade extraordinária de uma vida cheia do Espírito. É isso que nós queremos. E eu volto a dizer, esse acesso, essa realidade, ela é para todos nós. E é isso que eu desejo como pastor para a sua vida. É isso que eu desejo para o seu casamento. É isso que eu desejo para essa igreja. Sabe de que o mundo mais está precisando? De uma igreja revestida de poder. De uma igreja realmente dirigida pelo Espírito Santo. De uma igreja conduzida pelo que o céu está dizendo e não pelo que o nosso país está dizendo, não pelo que a economia está dizendo. Nós não estamos alheios aos problemas do nosso país, mas a nossa agenda não é definida aqui, a nossa agenda é definida lá no céu, querido. Nós temos um agente que nos conduz, nós temos uma inteligência que não é a ABIN. A nossa inteligência vem do céu, e é nessa inteligência, querido, que eu quero estar conectado. É nessa inteligência que em nome de Jesus eu profetizo que você esteja conectado. Talvez você serve a Deus há 1 ano, 10, 20 e nunca teve acesso a isso. Nunca experimentou essa realidade do batismo no Espírito Santo, de experiências com o Espírito Santo. Eu até falei com o Gustavo isso mais cedo, falei, filho, quando a gente experimenta isso, a gente fala, uau, como é que eu vivi sem isso? E de novo eu repito, é para todos. É para todos. Porque muitos estão usando o poder do Espírito Santo para se autopromover. Eu nunca vi algo como está acontecendo nesse tempo, que a pessoa vai orar por alguém, tem que vir alguém com o celular para filmar, para mostrar que ele está orando, para mostrar que ele está usando um dom. O dom não é para nós, o dom Deus nos dá em favor da igreja. Não é nosso, não é para autopromoção. Agora você imagina, queridos, todos nós durante a semana, eu estava falando isso com a Teca mais cedo, você imagina, nós estamos aqui reunidos como família de Deus, mas esse culto coletivo que está acontecendo aqui, ele precisa ser a continuidade de um culto individual que você começou.
Ele precisa ser a continuidade de um culto de busca, de oração, de santidade. Agora você imagina quando isso for uma realidade em nossas vidas. A gente acorda e começa a se relacionar com Deus, com a palavra, a gente começa a fugir do pecado, a gente começa a dar bom testemunho, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, está buscando a Deus, daqui a pouco todo mundo queimando, se reúne aqui, imagina o que vai acontecer, isso é avivamento. É esse avivamento, não haverá avivamento coletivo, sem antes haver um avivamento individual. Sabe onde é que vai começar o avivamento? Em você, em mim. Agora imagina, eu avivado, Gustavo avivado, Aziel, Teca, eu não lembro o nome da irmã, como é o seu nome? Nivane. No Edmilton, no Samu, na Lia, no Henrique, na Kelly, hein? Imagina, junta isso, o que é que vai dar, irmão? Sabe o que é que vai dar? As pessoas vão sair de todos os lugares, como aconteceu naquela universidade, e vão vir ver o que está acontecendo. E o que está acontecendo? Nada, nós só estamos vivendo a realidade que era para a gente estar vivendo. Irmãos, eu não sei se você está entendendo isso. E eu não estou emocionado, mas eu acredito nessa realidade. Se o céu está dizendo que eu posso viver, eu não quero viver menos do que isso não. Se o céu está dizendo que enquanto eu estou aqui, eu posso pelo Espírito Santo ter acesso a algo sobrenatural e profético, é isso que eu quero. Se ele está dizendo, anda mais 500 metros que tem mais, eu vou andar. Anda mais, eu vou andar, irmão. É para esse lugar que nós temos que ir. Pregação sem o Espírito Santo é palestra, que só mexe com o intelecto. E não é isso que nós queremos. Todos os dias eu falo, Deus, não me deixa ser um profissional do púlpito. Não me deixa perder, porque todas as vezes, até hoje, quando eu vou ministrar a palavra, eu ainda fico. Às vezes até dor de barriga me dá. Às vezes me dá dor na gengiva. É sério. E eu não estou falando isso para vocês, falar, oh, que fofinho. Não, irmão. Eu nunca quero perder isso. Porque eu fico, Senhor, me ajuda, é isso mesmo que o Senhor quer falar com a igreja? Me ajuda, Espírito Santo. Me dá direção, Senhor. Me ajuda o que eu vou falar, porque muitas vezes eu anoto umas coisas e Deus leva a gente para outro caminho. E não é que Deus muda a palavra, nós é que não estávamos sintonizados com o que Ele queria dizer. Está entendendo, irmãos? Eu estou te dizendo que há uma realidade extraordinária, cujo acesso está aberto para todos os que desejam. A Bíblia diz que Deus vai derramar água sobre a terra sedenta. Onde houver sedentos, o Espírito Santo será derramado. E no dia, meu irmão, que nós bebermos dessa fonte, irmão, as coisas vão perder a atração que tem, o mundo vai perder a atração que tem, o pecado vai feder, irmão. Muitas vezes o pecado não está cheirando tão mal, porque nós não estamos conectados com a realidade da cultura do céu. A gente vai se acostumando, é quando a gente chega num posto de gasolina, você fala, ai que cheiro ruim. Só que você fica 5 minutos abastecendo o carro, você já acostuma. Sem o Espírito Santo a gente acostuma com o mau cheiro do pecado. O Espírito é santo porque Ele veio para nos santificar. É por isso que Ele é santo. Porque o santo fala da missão dEle. Fala da obra que Ele veio fazer. Nos preparar como corpo de Cristo. Como noiva, a igreja é a noiva de Cristo. E o Espírito Santo veio adornar, preparar, purificar, santificar, separar, consagrar essa noiva para se encontrar com o noivo. Você já foi em algum casamento em que a noiva entra toda rasgada e suja? Por mais simples que seja o casamento. Eu já celebrei casamento em centro de recuperação. Pessoas de chinela havaiana, limpa. A mulher com a camisa de partido político, limpa. Porque é noiva. Você está entendendo, irmãos? E sabe quem é que vai fazer isso? Sabe por que muitas vezes a gente está perdendo para o pecado? Porque a gente está querendo vencer o pecado com comportamento. Sabe quem vai te ajudar? Deixa isso para lá, para eu não falar besteira.
nós precisamos do Espírito Santo. É com Ele que nós vamos avançar, é com Ele que nós vamos viver o que o céu tem para nós. Esse assunto, ele é um assunto sério, é um assunto para quem leva o relacionamento com Deus a sério. Eu sei que você leva o relacionamento com Deus a sério. E eu estava pensando sobre isso, quantos colegas que eu tenho, que começaram a estudar, foram para a teologia, e eu não estou fazendo uma crítica à teologia, tá? Não estou. Eu tenho até vontade de fazer teologia se um dia Deus permitir. Mas nós temos que tomar cuidado, porque eu já vi, talvez se eu perguntasse aqui, alguém também conheceria, pessoas cheias de Deus, com vontade de crescer espiritualmente. Aí ele vai para a teologia, aí ele começa a fazer uma anatomia teológica de Deus, estudar as teorias de Deus, que a Bíblia tem erro, que o Espírito Santo não é isso tudo que está falando. Aí daqui a pouco ele sai um teólogo cético. Uma das coisas que mais apaga o Espírito Santo em nós é estudar sem estar com o coração aberto, dizendo: eu quero ser transformado por essa realidade. Eu estou estudando esse tema, e todos os dias quando eu vou orar, quando eu vou estudar, eu digo: Deus, eu não quero só ser um conhecedor, não, eu quero viver isso. Eu quero ser impactado por essa verdade. Eu quero que o Senhor me transforme. Eu quero ter acesso, não é para dizer o quanto eu conheço, é o quanto eu fui transformado. Eu quero isso, irmão, e é isso que como pastor eu desejo para você. Eu desejo que o seu casamento seja transformado. Eu desejo que você tenha bênção lá no seu trabalho, que portas se abram. Agora pensa, querido, um marido e uma mulher dentro de casa cheios do Espírito Santo, como é que vai ser? Imagina filhos dentro de casa cheios do Espírito Santo, como vai ser? Imagina, irmãos. Eu estou dizendo que não vai ter problema? Não. Mas que a maioria dos problemas e meninices que a gente fica brigando com mimimi dentro de casa vão acabar. Vão ou não vão, irmãos? É disso que eu estou falando. O Espírito Santo, Ele veio para nos tornar santos, para nos preparar para o encontro do noivo. Diga assim comigo: a minha vida é sempre espiritual e sobrenatural. Sempre. A nossa vida é sempre espiritual e sobrenatural. Sempre. Você está aqui, você é espiritual e sobrenatural. Por que é sobrenatural? Sobrenatural. Então está além do plano natural. Porque em nós habita alguém que é sobrenatural. Se eu estou aqui, eu sou espiritual. Se eu estou no trânsito, eu sou o quê? Espiritual. Se você está no seu trabalho, como porteiro, como frentista, como policial, como servidor, como professor, não importa, como administrador, como gestor, você lá é espiritual, irmão, do mesmo jeito. Vamos ler o texto. Meu Deus do céu, esse assunto é lindo demais. Eu quero mais, você quer mais? Efésios capítulo 5, verso 17. Antes de eu continuar, você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Efésios 5, 17. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Diga: vontade do Senhor. Verso 18: não se embriaguem, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, à contenda, à dissolução, mas sejam cheios do Espírito Santo. Em outras versões, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. É esse texto que eu quero levar como base para isso que nós estamos conversando. O texto tem uma direção clara, direta.
que dispensa interpretação. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. A direção do texto, ela é clara. Só que para eu falar disso, para eu falar de coisas que Deus nos deu para eu e a Teca falarmos, sobre o batismo no Espírito Santo, sobre o dom de língua, nós vamos falar disso, porque nós queremos viver isso, nós queremos viver essa realidade. Não é, volto a dizer, porque alguns estão fazendo de forma errada que a gente vai travar, não. Se você tem um prédio que está torto, como é que você mostra que esse prédio está torto? Constrói um reto do lado. É isso que nós vamos fazer. Acabou. O texto é claro em dizer que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E eu repito, sem o Espírito Santo, diga comigo, sem o Espírito Santo, não existiriam cristãos, convertidos, igrejas vivas. Não existiria, irmão. Aí o texto que eu citei, João 16:8, diz assim: quando vier o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos convence e nos leva a Deus. Você vem à igreja, você começa a ser ministrado, vai sendo ministrado e o Espírito Santo vai trabalhando em nós. Foi assim comigo e com a Teca. Nós começamos a ir à igreja em 1999. Fomos a um culto, fomos a outro culto, fomos a outro culto, e algo começou sendo gerado de dentro para fora. Porque o Espírito Santo é que gera a regeneração. O que é nascer de novo? É regeneração, é a mudança de dentro para fora. O que é a conversão? É o que os de fora vão ver. Primeiro regenera de dentro para fora, nos torna novos. A partir do que acontece dentro, os frutos de fora mudam. Então nós começamos a ir para a igreja, e começamos a ouvir a palavra, começamos a adorar o Senhor, começamos a contribuir, começamos a participar do corpo de Cristo, e o Espírito Santo foi nos convencendo, esse é um processo, cada uma pessoa ele tem um tempo. Então eu, quando faço um apelo depois da pregação, não estou querendo convencer você, eu só estou querendo ser um agente em nome de Deus, para dizer, eu estou aqui para te conduzir, como alguém um dia fez comigo, há 25 anos atrás, até um dia que nós entramos na igreja. Quando nós entramos na igreja naquele dia, o Espírito Santo nos tomou de uma forma, que desde a abertura do culto eu já estava querendo levantar a mão, entendeu, irmã Marta? Na hora que ela falou assim, vamos abrir o culto, eu falei, eu queria tanto que ele faça, quem quer aceitar Jesus? Na hora que falou assim, irmão, agora eu queria saber, nós já fizemos assim. Aí ele, eita, puxa. Quer aceitar Jesus? Quero. Está entendendo, irmãos? Quem é que convence o homem? Diga, é o Espírito Santo que convence o homem. Entenda, diga de novo, sem o Espírito Santo não há cristãos. Aí Romanos capítulo 8, versículo 9 diz assim, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha o que a palavra está dizendo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é um outro nome do Espírito Santo, não é de Cristo. Sem o Espírito Santo não seríamos de Cristo. Sem o Espírito Santo, irmãos, nós não teríamos o quê? Não teríamos o quê? A palavra de Deus. Sem o Espírito Santo não teríamos a palavra de Deus. A palavra de Deus foi escrita por aproximadamente 40 autores durante 1500 anos. Autores leigos, autores letrados, doutores, profetas, reis, sacerdotes, pensa, apóstolos, gente de tudo que é jeito. Em épocas diferentes, em tempos diferentes, que não havia inteligência artificial para ver se haveria contradição no texto. Não havia inteligência artificial dessa terra, mas havia uma inteligência sobrenatural do céu, chamada Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo não haveria a palavra de Deus.
Porque tem a discussão, a palavra de Deus é palavra de homens e tal. Como? Pegue 40 escritores e dê um tema para eles escrever, sem se comunicar, e depois olhe os textos para você ver o tanto de contradição que vai haver. Pega para você ver. Agora imagina, Ramon, 1500 anos, 40 homens escrevendo esse negócio. Aí você olha, as contradições são aparentes. Pontos de vista. Não tem contradição. Por quê? Porque foi o Espírito Santo que inspirou. A Bíblia diz, escuta, 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. Primeiramente, porém, saibam disso. Olha o que Pedro está dizendo. 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21. Saibam disso, que nenhuma profecia da Escritura, deixa eu parar aqui para você entender. Não confunda a profecia com o dom profético. A gente vai falar uma hora sobre isso. Sobre o ministério profético, que é o que a gente quer viver nessa igreja. Nós somos pastorais, apostólicos e proféticos. Somos uma igreja profética, mas a gente tem que entender o que é isso. E a gente vai falar disso em algum momento. Mas entenda, Ayla, o que o texto está dizendo. Porque, olha o que está dizendo. Porque saibam que nenhuma profecia da Escritura. A maior profecia que nós temos é essa aqui, irmãos. É a palavra de Deus. A maior palavra profética que Deus deixou para mim e para você se chama palavra de Deus. Eu estou dizendo com isso que não pode haver uma palavra direcionada, específica profeticamente? Não, pode haver. Inclusive nós vamos falar depois do dom de profecia. Vamos falar disso aí para a gente entender o que é isso. Mas a maior palavra, Pedro está falando dessa profecia. Ele está dizendo, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. O que ele está dizendo? Não é coisa de homem. Aí ele continua no versículo 21. Porque nunca, diga nunca, jamais, olha o que ele diz. Nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Sabe como é que essa palavra, meu irmão, chegou até mim, até você? Porque o Espírito Santo trouxe àqueles homens. Você pode dizer amém por isso? Diga, sem o Espírito Santo não teríamos a palavra de Deus. Escuta o que está em João capítulo 14, verso 26. Olha o que diz. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que lhes disse. Um dia a pessoa falou bem assim para mim, quem escreveu o Pentateuco? Eu disse, Moisés. Aí ele disse, mas Moisés não estava no Gênesis. Como que ele sabe? Eu falei, ixi, agora você me pegou, hein? É verdade, melhor entregar a credencial de pastor, né? Agora você pegou. A resposta está no texto que a gente acabou de ler. Como a mente é ótima para criar, mas péssima para guardar. É por isso que eu anoto tudo. Eu amo anotar as coisas. Eu tenho bloco de nota. Eu tenho papel, tenho caneta. Você pode ir lá do meu carro. Tem papel, tem caneta o tempo inteiro. Ela não é meu amigo professor. É ótima para criar, péssima para guardar. Como é que esses caras lembraram de tudo isso que Jesus fez? Como é que eles lembraram? Jesus está dizendo a resposta. Como é que Moisés soube daquilo? Como é que eles lembraram de tudo aquilo? O texto está respondendo. Quem foi que fez isso? Olha o texto, o Consolador, o Espírito Santo que meu Pai vai enviar, esse ensinará vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu disse. Quem foi que fez isso? O Espírito Santo. Está entendendo, irmãos?
Está entendendo esse cara chamado Espírito Santo? Que já vale a pena a gente entender que o Espírito Santo não é uma força mística, o Espírito Santo não é uma pombinha voando por aí, o Espírito Santo não é uma influência, o Espírito Santo não é uma áurea, o Espírito Santo não é uma unção, o Espírito Santo não é um poder, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, ele tem personalidade, ele é uma das pessoas da Trindade. Como eu disse para você, tem o Pai, tem o Filho e tem o... Esse é o Espírito Santo, é uma pessoa. O Espírito Santo. Quando a gente olha esse texto, Jesus está dizendo, por que que... Aí olha só, deixa eu só abrir um parênteses aqui rapidinho. Eu estava orando um dia desse, aí eu falei assim, Senhor, como é que vai ser o nome do nosso culto da quinta? Porque a gente está chamando de quinta o quê? Profética. Que foi uma direção que Deus deu para a gente. A gente orou, e se Deus quiser mudar depois, a gente muda. Porque estratégias a gente escreve na areia. Toda estratégia tem um prazo. A visão da igreja é uma só e nunca vai mudar. E eu espero que nesta igreja sempre tenham pessoas posicionadas em Deus. Porque eu sei que aqui eu sou temporário. Vai chegar um tempo que Deus me leva. Ou para a glória, ou para outro lugar, enfim. Não é mórbida essa conversa, é real. Mas eu espero que os jovens que estão aqui, que serão os futuros pastores dessa igreja, sejam homens posicionados em Deus, para não permitir que a igreja fuja do trilho, porque essa igreja tem uma missão. Missão você escreve na rocha, porque não muda. A missão dessa igreja é a missão de Cristo. Vá por todo mundo, ensine, batize, faça discípulos para que eles permaneçam. A missão dessa igreja é conduzir pessoas para que sejam discípulos de quem? De quem, queridos? De Jesus, alcançar todas as pessoas para Jesus. Estratégias mudam. E eu estava orando e dizendo, Deus, nós vamos manter quinta profética, nós vamos mudar, vamos colocar quinta power, quinta de guerra, quinta de algum... O que é, Senhor? Ou só quinta mesmo? Que dia que é hoje? É quinta, então tem culto, vamos embora. Aí Deus disse para mim, quinta profética. Quando Ele deu o tema. Aí Deus me fez lembrar desse texto que eu vou ler para você. Porque o texto que nós acabamos de ler, ele diz assim, o Pai enviará o Espírito Santo. Isso é uma promessa. Aí ele me levou em Joel capítulo 2, verso 28. O que está escrito em Joel capítulo 2, verso 28? Por que hoje é uma quinta profética? Porque nós queremos ver isso aqui continuar se cumprindo em nossas vidas. Aí Deus disse, permanece quinta profética, não pelo que eu vou profetizar, mas pelo cumprimento do que eu já profetizei. Está entendendo, irmãos? Nós não precisamos de novas profecias, não. Está cheio de profecia que a gente ainda não viveu. Aí ele disse, é quinta profética, Wellington. Aí me levou em Joel 2,28. E olha o que diz Joel 2,28. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Sobre quem, queridos? Sobre quem, que igreja? Me ajuda. Homem está aí nesse mês, sim ou não? Mulher está aí nesse mês, sim ou não? Adolescente está aí, sim ou não, Ana? Está ou não está? As crianças estão aí, sim ou não? Os casados, os solteiros, os do altar, os do banco, todos, sim ou não, queridos? A profecia é para todos nós, e é por isso que nós estamos numa quinta profética, porque eu quero ver, querido, você cheio do Espírito Santo, essa igreja cheia do Espírito Santo, com sinais e prodígios e maravilhas e dons, é isso que nós queremos. Eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os filhos, as filhas de vocês profetizarão em nome de Jesus. Você pode dizer amém? É o que eu quero ver meus filhos profetizando, cheios do Espírito Santo. É isso que eu desejo, irmãos. Eu oro pelo Gustavo e pela Duda. Nós oramos desde o momento que soubemos da gravidez. E a oração continua até hoje. Um com 18 anos, o outro com 14. A mesma. Que esses meninos conheçam o Senhor. Que esses meninos nunca se afastem da presença do Senhor. Eu nunca orei para ele, que eu quero que ele seja profissão A, B ou C. Eu nunca fiz essa oração. Mas que eles sejam cheios do Espírito Santo. Essa oração eu faço todo dia. Sabe por quê, querido? Porque é uma promessa. Eu quero essa promessa sobre os meus filhos, sobre o meu casamento, sobre a sua vida. Eu, como pai espiritual nessa casa, eu quero vocês como filhos cheios do Espírito Santo.
eu derramarei e profetizarão. O Espírito Santo é uma pessoa extraordinária que Deus mandou para que a nossa vida fosse transformada. Aleluia! Quando a gente olha na Bíblia os nomes do Espírito Santo, isso fala um pouco do que ele é e do que ele faz. Espírito Santo, o nome mais conhecido, porque ele veio para nos santificar. Não há santidade. Por que muitas vezes a pessoa fala assim: eu quero ser santo, pastor, mas eu não dou conta. Toda hora eu caio, toda hora eu olho a pornografia, toda hora eu me masturbo, toda hora eu estou olhando para o que não devo, toda hora estou mentindo, toda hora estou enganando, toda hora estou sendo grosseiro, estou sendo irado. Porque o pecado não é só adultério. Mentir continua sendo pecado. Fofoca continua sendo pecado. Indiferença continua sendo pecado. Desobediência continua sendo pecado. Desobediência às leis dos homens também pode ser um pecado. Você sabia disso? Também pode ser um pecado. Porque Romanos 13 diz que nós devemos obedecer a lei de Deus e a lei do homem. Um dia desse não, já tem tempo, porque a gente sempre fala assim, um dia desse, né? Parece que foi ontem, né? Uma vez uma pessoa me procurou, um empreendedor, passando por situações difíceis na empresa. Pastor, aí vem aquela frase básica: o inimigo está se levantando. O inimigo, pastor, está furioso. Eu falei: e quando é que ele teve calmo? Quando é que você viu ele assim, né? Tipo, de boa. Você já viu, irmão? O coisa ruim de jeito? Eu nunca vi, nem quero ver. Não quero ver ele nem de boa. A única vez que eu orei dizendo que estava doido para expulsar uns demônios, eu arrumei uma treta, irmão do céu. Nossa! Eu já contei isso aqui, né? Mas depois eu conto de novo, porque cada vez eu coloco uns efeitos especiais. Teca, quando eu vou contar, ela, meu Deus, casos recontados. Lá em casa é assim que a gente chama. Arruma um negócio para mim, Aziel, para eu dar uma limpadinha aqui. Irmãos, entenda uma coisa, pastor, ora por mim. Meu negócio está só desandando. Pastor, eu tento, eu olho um vídeo, eu aprendo um negócio, mas eu dou um passo para frente, 3 para trás. Não anda. Não anda. Falei: não, irmão, então vamos orar. Mas deixa eu só entender uma coisa assim. Como é que anda assim a gestão fiscal do seu negócio? Sua empresa é registrada? Não, pastor, é tudo no meu CPF mesmo. Não, mas lá tem um nome de empresa. Está errado. Você como empresa, você tem que registrar, você tem que pagar tributo, tem que obedecer a lei. Isso aqui é uma igreja, sim ou não? Espiritualmente é a igreja, mas no Código Civil é uma organização religiosa. É uma pessoa jurídica. Tem que ter CNPJ, tem que ter estatuto, tem que ter coisa de bombeiro funcionando aí. Está entendendo, irmãos? Porque se a defesa civil vier aqui e embargar a igreja, não adianta eu falar que é o inimigo, não. Porque eu tenho que obedecer a lei de Deus. Está entendendo, irmão, o que eu estou falando? Porque a gente tem que desmistificar algumas coisas. Então, o texto está dizendo de um Espírito que é santo e que vai nos conduzir à santidade, que vai nos conduzir à justiça, ao que é correto. Só que eu preciso começar a ajustar a minha vida, fazer o que é certo. Aí eu fui conversando com esse irmão. Então, resumindo, a empresa estava nem regularizada, não estava registrada, não pagava tributo, e tudo errado. Tudo errado. Como é que Deus vai abençoar um negócio desse? Não é um inimigo, irmãos. Isso é quebra de princípios. Então nós temos que entender. Quando ele diz aqui, ó, o Espírito Santo, diga Espírito Santo. Aí o próximo nome que Isaías chama ele é Espírito de Justiça. É um Espírito que nos ajuda a viver uma vida justa. É esse Espírito.
O Espírito de glória, o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento. E o último eu amei, Isaías 11:2. Espírito de temor do Senhor. Espírito de... Sabe o que é que nos freia contra o pecado? É o temor do Senhor. É você falar assim, antes de pensar em magoar o homem, ou a mulher, ou o próximo, eu vou magoar Deus, então eu não vou fazer. Eu não vou responder dessa forma. Eu não vou publicar tal coisa. Eu não vou fazer isso. Pode ser até lícito, mas não é conveniente para quem é um servo de Deus. Está entendendo? Isso é temor. Só que quando o temor está com níveis baixos, isso é uma evidência de que o relacionamento com o espírito de temor também está baixo. Porque enquanto mais você se relaciona com o Espírito Santo, que é chamado de espírito de temor, eu já li esse texto, e eu nunca tinha me atentado para isso. Está entendendo, irmãos? Espírito de temor. Agora imagina esse espírito de temor conduzindo a nossa vida. Quantos pecados a menos nós vamos cometer? Quantas brigas a menos no trânsito haveria? Você está vendo como é que está esse negócio de trânsito aí? Meu irmão, se é o bichão no trânsito, cuidado. Cuidado, você está vendo tanta gente que está morrendo aí todo dia no trânsito? Está entendendo, irmãos? Espírito de temor. A Bíblia diz, no texto que nós lemos, que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas devemos ser o quê? Cheios de quê? Se você me visse embriagado, porque eu já fui um bêbado, alcoólatra, saía de casa na sexta, às vezes voltava no domingo, não sabia nem como é que eu tinha voltado. Imagina, se você me visse embriagado, bom ou ruim? Seja sincero, irmãos. Embriagado, bom ou ruim? Ruim, irmão, sim ou não? Pecado, sim ou não? Pecado. Pecado, porque há uma ordem expressa de não se embriagar. Há uma ordem expressa. O nosso senso de justiça imediatamente diz, está errado isso aí. Está errado. É pecado. Agora perceba como inconscientemente nós desprezamos a outra parte do versículo. Se você me visse bêbado, embriagado, pecado. Filmar, vamos filmar. Pastor da Batista pertencer, é visto embriagado, dando mau testemunho no Gama. É assim que é sair. Sim ou não? É assim que é sair. E acabar com o nome dos pastores, que joga todo mundo lá. E seria um péssimo testemunho. Pecado. Agora perceba como as distrações desse tempo e a falta de atenção com o que o Evangelho diz, não nos causa surpresa se você encontra alguém que não tem uma vida cheia do Espírito Santo. Você fala o quê? A sua vida é cheia do Espírito Santo? Não precisa responder, só pensa. Porque o texto diz, não se embriague, tem uma ordem negativa, um não fazer. Só que ele tem um fazer dizendo, encham-se do Espírito Santo. Se eu vejo alguém bêbado, eu digo, pecado. E se você vê alguém que não está cheio do Espírito Santo, você diz o quê? É pecado não ser cheio do Espírito Santo. É desobediência a uma ordem expressa. Só que para a gente está normal. Não, isso aí é para o profeta. Isso aí é para o apóstolo. Isso aí é para o arcanjo. Isso aí é para o surubim. Um dia eu vi uma pessoa contando um testemunho que estava cheio de Deus. Cheio mesmo, assim. Está vazando a tampa de tão cheio. E ele disse, eis que vejo anjos, serafins, querubins, surubins. Aí um obreiro chegou e falou assim, pastor, surubim é peixe. Ele disse, se é peixe eu não sei, mas eu sei que eu estou vendo. Pensa, irmão.
Tu já viu o surubim? Ah, cheio de espírito aí, tá vendo? Rapaz, o tecladista é cheio de espírito, irmão. Tá entendendo, irmão? É pecado, pastor, embriagar e ser cheio do Espírito Santo. Não ser cheio do Espírito Santo é o quê? Pecado. Está entendendo, irmãos? E a gente convive com isso de boa, sim ou não? Diga assim, eu convivia de boa com isso. Diga agora, a verdade chegou e eu estou liberto. Diga, a verdade liberta. Diga, eu quero e você cheio do Espírito Santo. Você pode aplaudir o Senhor? Já está acabando aqui, vou caminhar mais um pouquinho para a gente finalizar. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? É para todos. Tem muitas coisas de fraquezas que nós estamos vivendo, de medos que nós estamos vivendo, que seriam quase que imediatamente sarados. Sabe com o quê? Com o enchimento do Espírito Santo. Assim, ó, sabe, tirou com a mão, não é assim que fala? Tirou com a mão. É o Espírito Santo nos enchendo. Já se coloca de pé, irmãos, eu nem vou continuar lendo aqui não. Porque eu não vou fazer nada aqui com pressa. Nada com pressa. Nada com pressa. O que eu sei, irmãos, é que o céu está sinalizando algo para este lugar. Vocês me conhecem, sabem que eu e Teca não brincamos com realidades espirituais. O céu está sinalizando algo para este lugar. Um novo tempo. Uma vida espiritual em um nível diferente. E quando eu digo isso, eu não estou querendo criar uma classe não, porque eu estou dizendo desde o início, que as verdades do Espírito Santo é para quem? Me ajuda? Me ajuda, igreja? Para todos. Todos. Só que tem um detalhe, eu vou terminar com um texto. Escuta isso, Lucas 11:9. Por isso, digo a vocês, escuta essa verdade. Porque aqui está uma chave espiritual, sobre isso que a gente está falando. Por isso eu digo a vocês, peçam, e lhes será dado. Busquem, e vocês acharão. Batam, e a porta será aberta. Pois todo que pede, me ajuda, igreja, todo que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, a porta vai ser? Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que pede um peixe? Tem algum pai aqui que faria isso? Se tiver, me avisa para a gente já orar e expulsar os demônios. Quem daria? Isso é uma pergunta retórica. A resposta está dizendo, ninguém daria, ninguém faria. Agora vem o mais lindo. Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai Celeste, escuta, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Está entendendo isso aqui, irmãos? Qual é a chave? É para quem? Para quem? Só que eu tenho que o quê? Pedir, buscar, bater. Pedir, buscar, bater. Pedir, buscar, bater. Tem que haver um desejo. Então eu trouxe isso foi praticamente uma introdução sobre essa temática dessa forma, para que a gente tivesse segurança de caminhar mais, para ir tirando esses medos. Porque, irmãos, essa é uma realidade que está para todos nós, e Ele está dizendo, você precisa pedir, você precisa buscar, você precisa bater. Resumindo, você precisa querer. Eu só busco porque eu quero, eu só bato porque eu quero, porque eu desejo algo. Ele diz, da mesma forma, o Pai
dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. E é sobre isso que eu quero orar aqui para a gente terminar. Nós não vamos abrir a sua cabeça e empurrar o Espírito Santo. Até mesmo, entenda bem, depois eu vou falar sobre isso. Todos nós, isso aí eu estava ali, mas eu precisava de um pouco mais de tempo para comentar de forma clara. Mas entenda só uma coisa: quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. Ele vem habitar em nós. Teologicamente diz que isso é um batismo, o primeiro batismo. Você aceitou Jesus, Senhor Jesus, eu quero te receber e tal. A Bíblia diz, 1 Coríntios 6,19, que a gente se torna a habitação do Espírito Santo. Ele vem habitar. Só que a Bíblia diz assim, ele habita. Mas agora você vai buscar o que? O enchimento do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um outro nível de relacionamento. É isso que nós estamos buscando. É isso que nós queremos. E o texto é claro em dizer que se nós buscarmos, se nós batermos o Wellington, se nós pedirmos, é para quem, queridos? Para quem, igreja? Para todos. É para todos. Então nessa hora, quero que o louvor vai dirigido pelo Espírito Santo, vai começar a ministrar uma canção. Aleluia, Jesus. E eu vou orar.